Venezuela, parte 3, Maduro, a era Maduro. Dita, aí vocês já sabem. E aí, o que aconteceu? O Maduro, ele assumiu naquele caos do Hugo Chávez, como que não deu certo a política econômica do Hugo Chávez na questão de assistência, assistência infinita, aquela coisa de protecionista, que o petróleo é nosso, todas as nossas riquezas é nossa. Aí, o que aconteceu? Apenas uma commodity, que é o petróleo. E na baixa do petróleo, na demanda que diminuiu, o Hugo Chávez, o governo Hugo Chávez, viu a sua renda per capita da Venezuela baixar quase 90%. Então, entrou um colapso e o Hugo Chávez, ele acabou ali chegando a uma certa idade, ele teve uma enfermidade. E lembrando que o Maduro, ele era, já na sua adolescência, ali, ele era o presidente do partido, ali ele foi nomeado o presidente do partido, e ele foi aquele militante desde a infância, ali acompanhando, os olhos brilhavam quando via Hugo Chávez, e acompanhava, participava daquelas reuniões, e sempre passava na cabeça dele, um dia eu vou estar no poder. E aquela coisa que eu falo para vocês, ele sempre foi aquele suposto revolucionário, porque é como que a gente vê a política daqui, do Brasil. Imagine eu, se eu fosse uma pessoa extremista, eu acompanhasse a história do Malcolm X. Eu gosto, assim, a história do Malcolm X. Aí eu fosse um extremista, eu vou me tornar um Malcolm X. Eu vou me tornar Pantera Negra. Então, assim, imagine eu ser aquele cara, só olhar um lado da história, como eu já falei, vou trazer aqui no canal, a questão do Malcolm X. Até o Malcolm X, em determinado momento, ele viu que ele estava errado. Ele tentou trabalhar com todos, independente da sua etnia, da sua religião, ou algo assim. Ele queria trabalhar com todos em prol da América. E assim, o Maduro, ele só olhou um lado, tentou colocar, implantar outras políticas, não deu certo, destroço, só que assim, não vai largar o osso. Vai ficar. Teve aquele caso polêmico que ele foi na Argentina, foi naquele restaurante renomado que ele comeu carne, ali uma carne deliciosa, e as pessoas da Argentina, da Venezuela passando fome, procurando comida no lixo. Lembrando, como eu já falei nos outros vídeos, Venezuela 1, 2, 1 e 2, o que que acontece? A sua riqueza, qual é a riqueza da Venezuela? Ela não tem muita reserva em ouro, não tem muita reserva em Bitcoin, não tem muita reserva. Só tem a reserva na questão assim de petróleo, só que o petróleo não pode sair dali porque existe sanções, os navios americanos patrulhando ali no mar e vão embarcar. Não vão deixar eles transitar, levar para qualquer outro lugar porque causa das sanções. Eles viram a sua moeda, o seu salário mínimo, sair de um determinado valor que hoje o salário mínimo na Venezuela não dá nem US$ 2. É o que eu sempre falo nos vídeos. Quando nós tomamos sanções de países potentes como os Estados Unidos, a moeda local a moeda local se deteriora. A moeda local ela implode. Venezuela, Cuba, país da África. Então, essa é a importância nós respeitarmos as diretrizes da ONU, as diretrizes dos Estados Unidos e ficar de bem com ambos, não tomar sanções, para não chegar como que aconteceu na Venezuela. A Venezuela, o Maduro pegou ali avião em queda livre, não conseguiu fazer nada, piorou, cada dia está piorando mais. Nós estamos acompanhando. Os Estados Unidos enviou diversos navios, os Estados Unidos enviou exército ali, está no mar do Caribe, para lutar contra as forças, os guerrilheiros que vendem substâncias ruins. Por quê? Como que eu falei no vídeo primeiro e o segundo, o que, que acontece? Na era do Hugo Chávez, não dava mais para saber quem era aquela pessoa que vendia substância ruim ou era do governo. Eles estavam andando de mãos juntas ali e o governo fazia a proteção para essas pessoas malfeitores e o governo ganhava também dinheiro nesse momento de vigilância constante de todo o caos que está acontecendo, de toda a turbulência, de toda a volatilidade que está acontecendo no mundo, tanto na Venezuela, tanto na Rússia, tanto na China, Taiwan. E assim, a minha opinião, os Estados Unidos estão ali, vão ficar, e eu até achei preocupante nessa semana, os Estados Unidos, o Donald Trump, ele convocou todos os generais do mundo inteiro. Aí tem alguns rumores ali, porque o Trump vai fazer essa reunião ali em sala secreta, no Pentágono, e provavelmente hoje com a tecnologia poderia dar uma informações ali, poderia passar alguma informação via canal, via online, alguma coisa, mas optaram para fazer no Pentágono, todos reunidos ali, para provavelmente não ter vazamento dessas informações. A minha opinião, eu acho que é algo preocupante na questão porque o espaço da OTAN
os drones tá cada vez mais da Rússia. Passou pela, passou pela Polônia, passou pela Polônia, passou pelo Alasca, passou em diversos países ali que tem um tratado pela OTAN. Então isso daí é preocupante. E na questão, como que eu sempre falei nos outros vídeos, que eu tô sempre falando aí na questão do ouro, na questão do quê? Lembrando que a Venezuela, ela é a maior reserva de petróleo do mundo. Como que eu falei no primeiro vídeo e segundo, que a questão, como eu falei no primeiro e segundo vídeo, na questão do Hugo Chávez, que foi a cessão da Venezuela, que foi o petróleo, quando ali que eles estavam em luta, que a Venezuela vendia para o mundo inteiro. Então, assim, a Venezuela é a maior reserva de petróleo. Isso, a minha opinião, eu acredito que os Estados Unidos, eles não estão blefando. Eles provavelmente vão fazer intervenções ali, provavelmente eles vão colocar, mostrar, talvez para a América Latina, pegar como exemplo. Acho que não é nem nesse intuito. Eu acho que o intuito mesmo é a questão do petróleo. Por que o petróleo, essa commodity? Os Estados Unidos, ele quer provavelmente pegar esse petróleo ali, colocar outro governo ali na Venezuela, além do ouro, que é uma commodity, que tem limite, que não acha, é escasso, como o Bitcoin. O segundo, a segunda commodity pode ser o petróleo. Por quê? Nós estamos vendo o que está acontecendo lá na Rússia. Lá na Rússia, a Ucrânia acertou ali os lugares onde que refinava petróleo. A Rússia, que é uma das maiores produtoras de petróleo, está com a escassez ali no seu próprio país de combustível. Só vocês verem nos vídeos que ali está faltando na Rússia combustível nos principais postos, ali na Crimeia ali em São Petersburgo, onde que acertou a Ucrânia. Então, provavelmente vai ter um impacto que nós vimos que subiu um pouco a commodity, o petróleo nessa semana. Isso vai impactar. Então, eu acredito que os Estados Unidos ele está de olho na questão do petróleo da Venezuela. Provavelmente vai fazer alguma intervenção ali. Lembrando que o Donald Trump colocou uma recompensa para o Maduro de $50.000. Até o Maduro, quando ele viu que o Donald Trump está com a mão de ferro, que não está brincando, ele viu que ele fez uma carta para a ONU, ele está chorando agora, pedindo pinico, né, pedindo ajuda da ONU, falando para o Donald Trump, mostrando para o mundo que vai combater os malfeitores que vendem substância ruim. É brincadeira, agora tem que os americanos entrar com uma força total para falar que vai combater os malfeitores que estão vendendo substância ruim. É brincadeira, né? Não, vamos combater isso aí. Fazer aqui, cara. E tá parecendo aquele dia lá que aconteceu na Faria Lima. Então, assim, gente, é brincadeira. A minha opinião, cara, eu acho que o Donald Trump, toda essa máquina que ele tá movimentando, os navios, os soldados, que ele deixou ali na costa do Caribe, da Venezuela, ele não tá blefando. E não é nem a questão de mudar política, alguma coisa assim. Eu acho que a questão que eu tô olhando o geopolítico inteiro do mundo, a questão do petróleo. A questão do petróleo. Ah, Nômade, por que o petróleo? Cara, olha lá no Oriente Médio, quando houve a questão que eles falaram que existia diversas coisas lá no Oriente Médio, em massas, e eles invadiram lá, fizeram o que tinha que fazer, e quando passou alguns anos depois, não tinha nada. Aí o que as pessoas falaram? Meu, foi por causa do petróleo. Então, assim, e os Estados Unidos, a questão, ele sempre deixa petróleo armazenado, estratégico, por quê? O que aconteceu na Rússia, você tem que imaginar o quê? Meu, é como que eu sempre falo, eu não vou ficar passando figurinha, eu quero que você raciocina. Não vou ficar passando figurinha, raciocina. Na Rússia, meu, onde que foi? Onde que acertou ali? Pontos estratégicos, ó o caos, ó a volatilidade que já fez ali na sua cidade, em São Petersburgo, na Crimeia, a questão dos combustíveis. Os postos de gasolina não têm combustível. Imagine empresa, todos os setores sem combustível. Você para a máquina econômica. Então, os Estados Unidos, eles têm ali petróleos estratégicos armazenado para o futuro. Se isso, para não ocorrer isso no futuro. E quanto mais petróleo, de uma luta, ali, de uma volatilidade, no meio desse cenário, ali, isso vai ser o quê? A troca, como ouro. Ó, você me dá o ouro, eu quero tal mercadoria. Eu te dou petróleo, você me dá tal mercadoria. Lembrando que o quê? A Rússia, todo esse período de 4 anos, ela sempre conseguiu ali comercializar óleo e petróleo com seus navios ali clandestino. Então, a Venezuela, ela tá de mão atada. E é para ficar preocupado. Eu acredito que o Maduro ele tem que ficar preocupadíssimo. Por quê? É um jogo de xadrez e, com certeza, o Donald Trump, ele fez uma jogada de xadrez que o Maduro, ele tem que ficar preocupado. Pessoal, esse é o vídeo, para não ficar muito extenso. E vamos falar mais aqui a questão sobre a Venezuela e acompanhar o que isso vai chegar e o que pode acarretar no Brasil e no nosso investimento, ter muito com toda essa volatilidade que está acontecendo no geopolítico. Escolha a Vida Nômade Passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas?
Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se.